Eu ontem estive na manifestação na Avenida Paulista, como, aliás, tenho estado em todas as outras. Uma manifestação cuja força, cujo volume, cujo entusiasmo já foi por demais ressaltado, inclusive por aqueles que se incomodaram com o povo nas ruas e com as palavras de ordem que ali foram alardeadas. Penso, senhor presidente, que nós não precisamos ir muito longe em análises sociológicas, na tentativa de fazer improvisações de psicologia de massas para se entender a motivação profunda de cada um dos milhões de brasileiros que saíram às ruas do nosso país. Basta ver o teor daquilo que as pessoas pediam. Bastava ver aquilo que estava escrito nos cartazes, nas cartolinas improvisadas, nos recados muitas vezes bem-humorados para os governantes e para aqueles que exercem atividade política. Havia ali a afirmação de um valor e a afirmação de um objetivo político imediato. A afirmação de um valor, o valor da honestidade na vida pública, o valor da busca da verdade, que muitas vezes fica encoberta por acordos, por imunidades, por artimanhas processuais. Havia ali o apoio, sim, à Operação Lava Jato, que, aliás, ganha ímpeto e ganha força na medida em que a cidadania sai às ruas para afirmar este valor, o valor da honestidade e o combate à corrupção. Mas havia também e há um objetivo político imediato. Não nos iludamos. O objetivo político imediato é o fim do governo Dilma Rousseff. A convicção de que a senhora Presidente da República perdeu completamente as condições de governar esse país por mais 2 anos e 8 meses, um país mergulhado numa crise profundíssima, e que não é apenas da economia, que já conheceu no ano passado um retrocesso de 3,5% do PIB a menos e que se encaminha para um novo ano de recessão, com destruição de empregos, destruição de riquezas, com desalento das pessoas, com retrocesso nas condições de vida de muitas pessoas que emergiram nos últimos anos e que agora se voltam a uma condição muito grave, que é a condição do desempregado. Mais de 10 milhões de desempregados no nosso país e o nível crescente de pessoas que são expelidas do mercado de trabalho por conta da recessão que se abate sobre a economia brasileira. E a presidente Dilma, sem proposta, sem força política, sem o apoio sequer do seu próprio partido, que lança um tal programa alternativo, que é exatamente o contrário do programa que o seu ministro da Fazenda diz que pretende aplicar em seu nome. E uma presidente que se vê cada vez mais às voltas com denúncias envolvendo não enriquecimento pessoal, não diria isso, mas a presença de dinheiro fruto da corrupção na sua campanha eleitoral de 2014. Então, o que se vê ali é o fim da presidente Dilma com uma exigência de momento, ineludível, urgente, porque todos estão de acordo, todos, e não é apenas o mercado, como disse aqui agora há pouco a senadora Vanessa Grassotin. Não apenas o mercado, mas a dona de casa que vai ao mercado fazer as compras da semana, porque não se faz mais compra do mês. E que se vê a braços com a inflação que corrói a renda das famílias num ritmo avassalador. O fim do governo Dilma, o repúdio ao seu partido e também ao seu principal líder, porque são identificados como aqueles que promoveram o domínio do Estado, o apoderamento do Estado por uma organização criminosa com o objetivo de se perpetuar
no comando do país. Tudo isso é identificado pelo povo com muita clareza. Qual é a saída? Evidentemente, a saída política imediata é o impeachment. Existe base jurídica e existem razões políticas para isso. Pode-se dizer, seria melhor que houvesse novas eleições. É verdade. O julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que são cada vez mais veementes os indícios de dinheiro sujo na campanha da presidente Dilma. Mas são decisões, é uma decisão que não cabe ao mundo político tomar. É de uma instância do Poder Judiciário, sujeita a ritos, a prazos próprios do Estado de Direito. Ah, seria bom se a presidente Dilma renunciasse. Também acho. Mas essa é uma decisão pessoal da senhora presidente, que ao tratar desse tema, inclusive, numa manifestação, numa entrevista coletiva, gaguejou, tropeçou na palavra, mostrando que esse é um tema que a angustia, e não é para menos. Imaginem os senhores a solidão da presidente Dilma Rousseff, o vazio que se fez à volta dela. Então, essa é uma constatação. Faltam-lhe condições de continuar governando um país imerso numa profunda crise e menos ainda condições de oferecer uma saída política que tenha um respaldo amplo da sociedade, não apenas do mundo político, mas do mundo empresarial e dos trabalhadores. Parlamentarismo? Eu sou parlamentarista. Apresentei uma emenda parlamentarista na sequência de 2 outros colegas senadores. Foi constituída uma comissão, por um ato do presidente do Senado, para estudar essa matéria. Vamos estudar. Eu, parlamentarista, desde sempre, considero que a mudança do regime de governo é um passo para um aprimoramento das nossas instituições políticas e que não poderá vir desacompanhado de outras mudanças no nosso sistema eleitoral e no nosso sistema partidário. Mas não é solução para agora, não é solução para o imediato. Parlamentarismo como remédio para uma crise imediata, nós já vivemos em 1961, quando o parlamentarismo foi adotado para impedir, como uma saída que impediu o golpe de Estado, depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Sendo uma solução de emergência, foi marcado pelo fato de ter sido algo circunstancial, marcado por essa circunstância e, portanto, a partir daí, vítima de uma instabilidade crônica que levou ao seu fim. Permite uma parte, senador? Perfeitamente. Senador Aloysio, daqui a pouco eu vou me manifestar sobre o tema que Vossa Excelência está de relance abordando, que é o movimento das ruas de ontem e o que está para acontecer e o que é que se espera agora do Congresso. Mas Vossa Excelência aborda topicamente a questão do parlamentarismo. Eu tenho hoje, não tinha, mas forte tendência pelo regime parlamentarista, porque ele dá permanência, ele oferece a condição de permanência, desde que você tenha partidos estruturadamente fortes, o que não é o nosso caso. Nós temos 30 partidos, e 30 partidos sem a devida fisionomia e sem a devida consistência. Então, a reforma política tem que anteceder na minha opinião, qualquer apreciação sobre mudança de regime político, de presidencialista para parlamentarista. Em primeiro lugar, é preciso que você estruture os partidos, que você vote cláusula de barreira, que você estruture ou identifique dificuldades para que partido exista como partido político com representação na Câmara e no Senado, com fundo partidário, expressivo, enfim, para que ele seja um partido robusto e que represente de verdade um segmento importante do pensamento da sociedade. Na medida em que isso aconteça, aí eu, que nunca fui parlamentarista, aderirei tranquilamente à tese do parlamentarismo. Mas é só uma observação que eu gostaria de fazer sobre o pronunciamento de Vossa Excelência, que é sempre feito com muita profundidade, e eu ousei dar essa modestíssima contribuição. Muito obrigado, senador Agrippino, e eu concordo inteiramente com Vossa Excelência. É preciso que haja uma série de mudanças na nossa forma de organizar as eleições, de organizar os partidos políticos, para dar a este regime a solidez que ele precisa ter. Portanto, eu considero que é uma matéria de autoindagação, não é uma matéria para ser utilizada agora como uma saída para esta crise. Poderá ser, sim,
um regime que previne o surgimento de crises semelhantes a essa, mas não para essa, ele seria marcado pelo signo do, digamos, de um arranjo de ocasião. O que está ao nosso alcance da política, é a votação do impeachment. Não nos iludamos. É a votação do impeachment, uma decisão do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Uma decisão que, evidentemente, tem que ser precedida por uma articulação política envolvendo as forças políticas que dão hoje sustentação, algumas das forças políticas que dão hoje sustentação ao governo Dilma. Me refiro especificamente ao PMDB, que é o partido majoritário, partido de forte tradição democrática e que é o partido do vice-presidente da República, e de outras forças políticas que possam se somar a um projeto de governo de transição para levar o país até 2018, que seja capaz de restabelecer a confiança no governo, a governabilidade, uma vez que ele há de ter necessariamente apoio parlamentar para implementar as medidas que venha a conceber, de tal modo que em 2018 nós possamos ter uma eleição tranquila, uma eleição em que o povo brasileiro defina com clareza quem deve tocar o país, liderar o país nos próximos anos. Por isso, senhor presidente, é que eu penso que está mais do que na hora das forças políticas que querem esta saída começarem a se entender claramente, à luz do dia, a partir do momento em que for constituída a comissão especial para analisar o pedido de impeachment. Acabou-se a história de qual é o rito é esse ou aquele. Qualquer que seja o rito, é preciso que haja uma maioria. Portanto, essa é uma falsa questão. O que é importante é a instalação dessa comissão e que as forças políticas que desejam a remoção da presidente Dilma, dentro da Constituição, se entendam para oferecer uma alternativa ao país, que dê novamente esperança ao povo brasileiro. E eu ouço a parte agora do meu prezado amigo, senador Lindbergh. Senador Luiz, eu quero com muita tranquilidade, serenidade, fazer um debate político aqui com Vossa Excelência. Inclusive, devo dizer que na semana passada as coisas saíram do controle. De minha parte também, eu peço desculpas a Vossa Excelência. De público, eu já pedi em particular. Eu também, senador Luiz. Mas eu queria fazer o debate político aqui. Vossa Excelência disse que tem base política e jurídica para o impeachment. Eu quero aqui questionar a base jurídica. Eu não consigo encontrar fundamentos na base jurídica. O argumento que lançam sobre pedaladas fiscais e abertura de crédito suplementar. Sobre pedaladas, a gente sabe. Todos os governos fizeram, não eram contestados pelo Tribunal de Contas da União, nem por esse Congresso Nacional aqui. Agora, as pedaladas que estão no pedido do impeachment é de 2015. Por quê? Porque é 2014, o presidente da Câmara corretamente não aceitou, porque nós temos o artigo 86, que diz o seguinte, parágrafo 4º, a presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos aos exercícios das suas funções. Então, a pedaladas que eles falam é sobre 2015. Não foi nem apreciado pelo Tribunal de Contas, nem pelo Congresso Nacional. O que se diz, o argumento da oposição é que aquilo foram operações de crédito. Na verdade, não foi. O que existia, senador Aloysio, era uma conta do Tesouro com os bancos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, para pagar Minha Casa Minha Vida, seguro-desemprego, Bolsa Família. Como havia no passado a chamada conta movimento, que foi encerrada há muito tempo atrás. Saiba, Vossa Excelência, que em todos os anos o governo pagou mais, ao final do ano. Agora, em algum mês, ele pode ter pago, ele, às vezes pagava menos, sim. Em cima desse argumento, os senhores dizem que é operação de crédito. O senador Assigurgues fez um brilhante relatório, dizendo não, que eram atrasos nesses pagamentos, mesmo se fosse operação de crédito. A presidente, se fosse operação de crédito, teria ferido a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 36. Só quando a gente vai para a Constituição, entre causas do impeachment, não está a lei de responsabilidade fiscal, é a lei orçamentária. A mesma coisa com os créditos suplementares. Abriu sem passar pelo Congresso. Abriu porque no artigo 4º,
desculpa, senador Luiz, só para encerrar, do artigo 4º da lei orçamentária, tanto em 2014, 2015, dá o poder do governo abrir crédito, desde que não ultrapasse o superávit primário, não tenha alteração do superávit primário. E vale dizer que esse mesmo Congresso Nacional, tanto sobre 2015, 2014, mudou depois a meta de superávit primário. Então, eu estou falando isso, Vossa Excelência, com respeito que eu tenho, mas os senhores têm que formular um novo pedido de impeachment. Isso aqui não é base para o impeachment. É um absurdo. Eu me lembro a diferença na época do Collor. Na época do Collor apareceram o quê? Comprovantes de pagamentos de empresas fantasmas e do Paulo César Farias pagando despesas pessoais. Os senhores sabem que a Dilma pode ter todos os defeitos, mas uma coisa nós temos que admitir, que ela é uma mulher honrada, é uma mulher honesta. Então, eu encerro dizendo o seguinte, senador Luiz, faltam bases jurídicas. Impeachment sem base jurídica é rasgar a Constituição. Senador Lindbergh, eu admiro a combatividade com que Vossa Excelência defende um governo moribundo, mas eu ficaria fascinado em discutir, em outra ocasião, as bases jurídicas do nosso pedido de impeachment, que foram muito bem estudadas. E haverá outras que serão anexadas, serão acrescidas a essa, especialmente o atentado contra o funcionamento do Poder Judiciário, tentativa de barrar a Operação Lava Jato, o problema o fato de não ter cuidado, como manda a Constituição, pela idoneidade da administração e outros elementos. Agora, voltando ao tema do meu discurso, presidente, eu queria dizer o seguinte: o presidente Lula, na manifestação emocionada que teve depois da sua condução coercitiva, recorreu a uma metáfora ofídica, a jararaca que tem que ser morta com uma paulada na cabeça, não adianta pegar o rabo da jararaca. Eu diria aos senhores, para ficar no terreno ofídico, que o povo brasileiro, uma manifestação extraordinária de civismo, de domingo, matou a cobra. Falta agora ao Congresso Nacional mostrar o pau, o porrete do impeachment para matar e enterrar essa cobra que já nos envenenou e que precisa ser definitivamente afastada do nosso horizonte político. Muito obrigado.